Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. E nós vamos usar como base também, além do Evangelho, esse capítulo 24, também o capítulo 5, lá no capítulo que é Bem-aventurados os aflitos, nos itens justiça das aflições e causas anteriores e atuais das aflições. E nesse item, nesse tópico, o Allan Kardec vai nos orientar sobre a origem das nossas experiências difíceis. E ele vai nos falar sobre a justiça e a bondade divina, que podem essas estar no sentido dos desígnios de Deus. E aí nós vamos entender tudo que nos acontece é resultado dos nossos feitos no passado. Sejam esses feitos bons ou sejam esses feitos equivocados, ruins. Né? Então, em toda a nossa vida, nós temos aí, na nossa existência, o resgate ou a reparação do que nós fizemos nas existências anteriores. E aí a gente precisa pensar que, em todo momento, essa cruz que nós estamos carregando, ela pode muitas vezes nos parecer pesada, mas tem um dizer que fala assim, Deus não dá cruz pesadas a ombros leves. Então nós temos o equivalente ou proporcional ao que nós precisamos burilar, ao que nós precisamos nos edificar moralmente, espiritualmente, fisicamente. Então, todos os acontecimentos que nós temos na nossa vida fazem parte desses desígnios. E cabe, além de aceitarmos ativamente os desígnios de Deus, cabe também colaborarmos com a providência divina, no sentido também de fazermos a nossa parte. Então, além de Deus nos ajudar, nos conceder muitas vezes provas maleáveis, né, no sentido de modificar ali algumas situações para que consigamos obter o aprendizado sem tanto sofrimento, nós também precisamos fazer a nossa parte no sentido de também nos comprometermos e também estudarmos e nos modificarmos dentro do que pudermos para que consigamos alcançar novos patamares do progresso. Porque, como a mensagem fala, o progresso vai acontecer, né? Independente. O que nós precisamos é de coragem para vivenciá-lo, né? Então, vamos lá para o nosso estudo. Começando pelo item 17. Deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem. Que fala assim: benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transporte de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Isso está lá em Lucas, no capítulo 6, versículos 22 e 23. Então, aqui a gente já tem uma informação nesse ponto, né, nessa passagem do Evangelho, que Jesus conclama o cristão nessas frases, né? Como em outras vezes que ele chamou e avisou sobre o reino dos céus, né? E ele fala aqui sobre a vivência do evangelho, que acontece em qualquer lugar, com sinceridade, com naturalidade, mesmo entre as pessoas que são incapazes de entendê-la, incapazes de aceitar essas mensagens, recebendo com críticas ou zombarias ou injúrias, e assim é na nossa vida. Né? Nós temos cada um o seu progresso, cada um o seu momento, e existem muitas dissensões, muitas vezes até dentro da nossa família, de não entender a crença um do outro, ou de não aceitar, ou até mesmo de não respeitar. E isso faz parte da nossa condição de imperfeição. Cada um de nós tem uma condição. E cada um de nós, dentro da sua realidade espiritual, dentro da sua história de vida espiritual, carrega consigo necessidades que são muito particulares. Então, às vezes, é muito fácil a gente julgar o outro. E é muito difícil a gente se olhar, a gente se perceber. E perceber, por exemplo, o que está faltando para a gente, na verdade, melhorar ou entender do outro. Porque a única coisa que a gente pode mudar somos nós mesmos.
Não tem como a gente mudar o outro, mudar como o outro pensa, como o outro raciocina. Pelo contrário, a gente só pode, no mínimo, aceitar, né? A gente não tem como fazer isso. Mas, para assim a gente proceder, para que a gente consiga fazer isso, é preciso que os nossos ensinos, que os ensinos, por exemplo, de Jesus, que os ensinos da doutrina, que tudo que a gente acessa de conhecimento, porque o conhecimento é o que nos liga a Deus, porque onde está a lei de Deus? Está na nossa consciência. Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente expande essa consciência, mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente abre o nosso sentimento, as nossas inspirações para estarmos com Deus. Então, quanto mais a gente está ali compenetrado, entendido desses ensinos, mais forte é o sentimento de que estamos verdadeiramente seguindo um caminho correto, um caminho acertado, né? E, de fato, o caminho que Jesus nos convida, quando ele fala do reino dos céus, quando ele fala sobre o entendimento de que algumas pessoas irão, né, quando ele fala do joio e do trigo, nas passagens que ele explica sobre as diferenças do entendimento de cada um sobre o reino dos céus, ele fala nesse sentido de que o espírito, ele caminha para a perfeição e para a felicidade, mas nem todos caminham ao mesmo passo. E isso faz parte do nosso progresso, isso faz parte da nossa condição. Não nos cabe, porém, acelerarmos ou tentar acelerar o caminho do outro, porque às vezes a gente faz isso de uma forma muito rude até, como se a outra pessoa tivesse que aprender, tivesse que saber, quando na verdade quem está estudando ou quem está se comprometendo em conhecer aquilo somos nós. Então nós temos muito mais a que entender e tolerar, aceitando as diferenças, do que empurrar o outro, né? Do que obrigar o outro ao entendimento que às vezes não é o momento dele. E aí é necessário que o amor a Deus, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e o amor a Jesus também, que foi o espírito mais puro que já viveu na Terra, e assim, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, né, que esteja de fato comprometido ao nosso processo evolutivo, porque o mandamento maior, ele faz parte como se fosse um manual de instruções para a nossa vivência na Terra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o caminho para que eu ame ao próximo é amar a mim mesmo. E o caminho para que eu ame a Deus sobre todas as coisas é esse entendimento da minha relação e da minha comunhão com Deus. E essa relação, ela é muito próxima. Ela é através do pensamento, ela é através da prece, através do silêncio, da oração. E muitas vezes a gente, na hora da raiva, na hora da angústia, na hora do sofrimento, da tristeza, a gente se desliga de Deus. E às vezes a gente até questiona Deus, né? Às vezes a gente vai nesse ponto, né, de perguntar por que eu, por que isso, por que comigo? Quando, na verdade, muitas das nossas cruzes, né, muitos dos nossos martírios, dos nossos sofrimentos, são necessários compromissos que o nosso espírito assumiu para o seu burilamento. E muitos dos nossos sofrimentos fomos nós que impedimos, porque nós nos capacitamos, diante da encarnação, a encontrar caminhos viáveis para o nosso espírito resgatar o que é necessário. E aí, quando a gente se vê diante de um sofrimento, o que a gente faz? A gente reclama, a gente esbraveja, a gente chora, mas a gente esquece de agradecer. Poxa, mas eu vou agradecer por algo ruim? Aí é que está o sentido. Não é algo ruim, é algo necessário ao meu aprendizado. Então, enquanto eu vejo como algo ruim, qualificando com o peso de que aquilo é mal, de que aquilo me faz mal, eu não vou conseguir ser grata por isso. Agora, a partir do momento em que eu tomo uma visão mais ampla sobre o meu sentimento e que eu entendo que se está acontecendo comigo é porque eu tenho capacidade, que eu tenho potencial para vivenciar, eu consigo olhar aquilo de uma maneira crítica e pensar o quanto eu posso estar grata ou grato por essa dificuldade. Porque diante da dificuldade é que a gente aprende. É só no erro, é só na falha que a gente aprende. É só na falha que a gente aprende a acertar. E aí é que entra o compromisso que nós temos que assumir através do livre-arbítrio com as provas, porque as provas, elas nada mais são do que amor provacional de Deus em colocar para nós, diante de nós, situações que nos capacitam a vivenciar
os ensinos de Jesus. Então, é dessa forma que nós temos que vivenciar e olhar cada dificuldade como parte essencial do nosso processo evolutivo. Porque se não fossem as dificuldades, nós não conseguiríamos enfrentar e nem tampouco ser gratos pelas facilidades da vida. Nós não conseguiríamos, por exemplo, olhar diante de uma situação conflituosa, o que nós temos em nós para aprender, ou o que eu posso aprender com o outro, o que eu posso melhorar, a forma como eu falo com o outro. Então, é dentro dessa visão que nós temos que entender. É preciso, principalmente, que os valores espirituais, que os nossos sentimentos ali voltados para a edificação íntima, sejam considerados acima dos valores materiais, sacrificando muitas vezes em favor desses valores materiais. É por isso que quando Jesus fala, como está na passagem lá da mensagem ali, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Eu tenho que abrir mão de mim, eu tenho que renunciar a mim mesmo. Em que sentido? É abrir mão das nossas imperfeições, das nossas más inclinações, negar a mim mesmo materialmente, as paixões materiais, aos sentimentos terrenos, pegar a minha cruz no sentido de alcançar ali e carregar a responsabilidade que eu tenho sobre as minhas ações, e aí sim, seguir Jesus no sentido de depurar o que for necessário dessas ações. E esse é o sentido da cruz. Não no sentido de negar o nosso sofrimento, de negar a nossa necessidade de evolução. Pelo contrário, é entender que esse sofrimento, essa dor, esse processo faz parte no caminho da perfeição, porque a dor é processo e a perfeição é o que a gente busca alcançar nesse processo. E nós sabemos, de fato, que a vida espiritual é uma continuidade. O momento que nós passamos aqui na Terra, 80, 90 anos, 100 anos, é um sopro na eternidade, passa muito rápido. O que nós carregamos das existências anteriores é muito além. Então, para que nós nos tornemos espíritos puros, serão necessárias muitas cruzes para serem carregadas. Serão necessários muitos passos ali, como o Calvário de Jesus foi um caminho muito longo. Serão necessários ainda muitos calvários para o nosso espírito, para a depuração e o entendimento claro do nosso compromisso com a vida eterna, que é de fato ao que nosso espírito pertence. Então, quando Jesus diz: o que quer salvar a sua vida, perdê-la-á, né? Quem quer salvar a sua vida, primeiro tem que perder, né? Ele está se referindo às perdas de oportunidades que cada existência, né, pode proporcionar para a elevação moral, devido ao apego material, devido ao apego aos valores materiais. Então, o quanto de oportunidade nós não perdemos, por exemplo, quando nós priorizamos muitas vezes questões das nossas vicissitudes, das nossas más inclinações, quando, na verdade, se a gente conseguisse olhar daquela forma ampla, a gente poderia estar aproveitando como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de aprendizado. E, de fato, os que se esforçam para vivenciar os ensinos de Jesus na sua pureza, no seu sentimento mais simples, né, na coerência, na sabedoria, não tem receio do mal que vem exterior, porque confiam em Jesus, confiam em Deus, têm certeza da providência divina e entende que a cada um as suas obras. Então, a cada um cabe a sua maneira de agir, de pensar, de tomar uma atitude, porque cada um carrega a sua cruz. E aí é que entra o sentido realmente de entendermos que alguns vão ser criticados, alguns vão ser exaltados, alguns vão ser crucificados, e o entendimento de que a cada um cabe o seu processo é um caminho para que nós entendamos também o nosso papel, né? Nós não queremos ser, pelo menos não queremos ser mais, aquela pessoa que atira a pedra na cruz, porque quantos de nós não estávamos ali ou não nos colocaríamos nessa posição no passado, de atirar, né, de julgar Jesus, de achar que e acabar perseguindo, achar que ele estava realmente errado.
Hoje nós temos o conhecimento da doutrina e nós temos a capacidade de refletir pelo olhar de quem estava na cruz, porque Jesus nos deixou maravilhosos ensinos. E tudo o que Jesus fez tinha ali um entendimento sempre de muito aprendizado. Nenhuma ação de Jesus foi em vão na Terra. Então, tudo que ele deixou de aprendizado nos serve hoje, por exemplo, com a lupa maravilhosa que é a doutrina espírita, ao entendimento do que o nosso espírito precisa para crescer. Só basta com que a gente se comprometa e com que a gente faça, né? A vontade, o ardor no coração, como diz Kardec, né? Colocar o amor em ação, certo? Então vamos seguindo aqui no nosso próximo item, que é o item 18, que diz assim: chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? E isso é um compilado, né, que está lá em Marcos, no Evangelho de Lucas, também no Evangelho de Mateus e de João. E se a gente for ver, é até interessante quando a gente compara os evangelhos, as narrativas são as mesmas, mas a tradução muitas vezes muda um pouquinho. Em alguns, por exemplo, no Evangelho de Mateus é muito literal, né? E o Evangelho de Lucas já tem uma interpretação, que é mais ou menos o que está aqui. A maior parte dessa passagem é do Evangelho de Lucas. Mas olha que interessante. Aqui, Jesus está convidando, primeiro, ele chama para perto o povo e os discípulos, quem acompanhava Jesus, os mais próximos ali. E ele fala, ele avisa, se alguém vir nas minhas pegadas, ou seja, me seguir, se alguém estiver comigo, né? E aquele primeiro, alguém vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, abra mão das suas imperfeições, das suas más inclinações, dos seus desejos materiais, das suas paixões terrenas, tome sua cruz e siga-me. Pegue a sua responsabilidade, porque a cruz nada mais é do que a nossa responsabilidade, e siga Jesus. E ele continua, porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. Ou seja, se a gente pensar só na gente, se a gente tiver um entendimento individual, egoístico, muitas vezes, a gente acaba se perdendo. E aquele que se perder por amor de mim e do evangelho se salvará. Ou seja, quanto mais a gente se compromete enquanto espírito que continua a sua vida, tem a tendência de se salvar. E essa salvação, meus amigos, ela não é uma salvação no sentido como a gente tem, às vezes, na interpretação literal da vida eterna, né? A salvação, o juízo final, a salvação daquele julgamento final. A salvação aqui é do nosso próprio espírito contra as nossas imperfeições. Quando Jesus nos fala, caminhe, reconcilia-te com os teus adversários o mais depressa possível enquanto caminha com eles, ele não está falando necessariamente de inimigos, de obsessores, de pessoas. Ele está falando das nossas imperfeições, das nossas más inclinações. Muitas das vezes, no nosso caminhar espiritual, o nosso maior empecilho somos nós mesmos. São as nossas imperfeições, são as nossas dificuldades que criam na gente aquela trave no olho, né? Que criam na gente aquele impedimento de olhar adiante, de olhar em volta, e acaba nos cegando moralmente. Então, o homem ele está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca está disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Ele nunca está inclinado a abrir mão do egoísmo, da inveja, da vaidade. Ele nunca está disposto a abrir mão de si mesmo. Ele pode até colocar isso ali como uma condição. Um dia eu vou tentar fazer, mas nunca se compromete. E nesse falso conceito, né, acaba subvertendo a ordem nas oportunidades de cada dia. Porque acaba priorizando muito mais as suas conquistas materiais, os seus valores terrenos, do que, de fato, pensando nas suas conquistas morais, na sua elevação espiritual. E se Deus concede bastante saúde física, por exemplo, acaba utilizando numa aquisição
de uma doença destruidora. Por quê? Acaba fazendo um mau uso dessa inteligência, acaba fazendo um mau uso desses recursos. Se consegue, por exemplo, melhorar ali as condições financeiras, acaba embarcando ali nos interesses alheios, nos interesses terrenos. Então, as escolhas que muitos de nós fazemos, muitas das vezes têm a ver, porque nós nos encontramos em um mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, muitos de nós ainda nos aproximamos daquele homem velho, né, daquele sentimento material, daquela necessidade de suprir, necessidades muitas vezes ali físicas, materiais. E aí que entra a questão da gente pensar o quanto de compromisso é necessário ali para que nós entendamos também a nossa condição como espíritos, né? Como eu falei, a vida na Terra é um sopro. O espírito de Humberto de Campos, ele fala no livro Boa Nova, ele comenta que a vida na Terra é 1 hora na eternidade. 1 hora passa muito rápido, né? 1 hora é um sopro, ainda mais na eternidade. Então, muitos de nós acabam vivenciando a existência terrena como a vida é uma só, né? Então acaba se misturando ali naquelas paixões terrenas e acaba desvirtuando ou tirando a oportunidade do nosso próprio espírito em se comprometer consigo mesmo. Porque esse é o sentido, de fato, quando nós falamos quando nós falamos do sentimento que Jesus nos traz nessas palavras, é exatamente nesse ponto, de pensar que o nosso chamado, né, quando ele fala o que quiser salvar a vida vai perder, né, o que quiser salvar a si mesmo vai acabar perdendo, é exatamente isso. Quanto mais apegado nós somos materialmente, são os espíritos mais difíceis, quando no desenlace com a Terra, tem no seu despertar espiritual. Muitos de nós, no trabalho mediúnico, entendemos que aquele espírito só precisava da comunicação no sentido anímico, ele só precisava do despertar, porque através, muitas vezes, desse apego material, ele não consegue entender que desencarnou, porque ele está ali vagando, o seu espírito fica ali no meio da família, tentando se comunicar e ninguém responde, porque ele não está mais ali fisicamente, mas ele, nesse apego, acaba se entendendo assim. E isso é muito difícil para o espírito. Então, nós sabemos, sim, que a vida é para todos, que a vida espiritual também é para todos, mas nós precisamos nos comprometer com a oportunidade que nos surge. Se no momento que nós temos uma dificuldade e carregamos a nossa cruz da forma como temos que carregar, né, entendendo as nossas dificuldades, aceitando os desígnios de Deus, aí sim nós estaremos comprometidos também com esse esforço moral em nos elevarmos, né, porque aí nós vamos utilizar da cruz como uma escada ou como uma ponte, e não, de fato, reclamar dessa cruz e pensar. Por isso que ele fala sobre seguir as pegadas, porque Jesus em nenhum momento reclamou. Em nenhum momento ele olhou para aqueles romanos, para aquelas pessoas que o julgavam. Em nenhum momento ele foi rude com ninguém, em nenhum momento ele reclamou da sua situação. Pelo contrário, no momento de martírio, no momento de mais dor física e sofrimento, Jesus ainda foi capaz de pedir a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Então imagine, no momento que ele poderia sim reclamar, né? Ele chegou até a questionar ali naquele momento, Deus, né? Ô Pai, onde estás? Por que me abandonastes? E naquela hora ele já recebeu uma resposta. E ele entendeu que, na verdade, ele nunca abandonou. Jesus é o tempo todo amparado. E quando ele percebe isso, ele percebe que, na verdade, aquilo era uma resposta da humanidade. E a humanidade precisaria, sim, passar por todo esse sofrimento. Foram 300 anos de perseguição aos cristãos, que quase foram exilados da terra. Quase ficou assim, os cristãos se escondiam nas catacumbas, criavam ali sistemáticas para se manifestar. E quando o cristianismo ressurgiu ali, redivivo, com o evangelho de Jesus sendo contado e narrado pelos que permaneceram, ele surgiu
com todo esse entendimento, com toda essa interpretação de que Jesus foi, de fato, o Salvador da humanidade. E não por acaso o tempo se divide antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então nós temos aí muitas informações, muitos sentimentos voltados a essa cruz, e que nós temos que saber entender exatamente o nosso compromisso, de fato, com essas mensagens, né? Então vamos seguindo aqui nesse tópico. Nós temos aqui no item 19, o item 19 tem 2 parágrafos, aí eu vou ler os 2 e depois a gente já faz um comentário geral, que diz assim: rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados nos céus. Podem traduzir-se assim essas verdades: considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, não os maldigais, porém. E aqui a gente tem uma interpretação, né, um caminho para entender que quando Jesus fala que nós temos que nos alegrar quando alguém perseguir ou odiar, não é no sentido de, que bom, que ótimo, e enfim, né, ficar ali feliz por isso, mas é no sentido de entender e se considerar ditoso no sentido de que é uma forma também de nos provarmos da nossa fé, de entendermos aquele coração como um coração que foi provocado de alguma forma pelo fato de não entender, ou de não considerar, ou de não concordar, se sente atacado, digamos assim. E essa provocação não é um sentido ruim. Pelo contrário, o fato da pessoa perceber e se incomodar é porque algo toca naquele coração. E aí ele faz essa orientação, né, de se considerar ditoso, né, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, deem ocasião para provar a sinceridade da vossa fé, porque ali, na verdade, há uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de exercício do bem. É esse o convite de Jesus. Não é, por exemplo, maldigar, né, maldizer de alguém, prejudicar alguém, enfim, fazer algo contra aquela pessoa. Pelo contrário, podemos sim lamentar a cegueira, mas nós não podemos julgar. Então, não nos cabe ali colocar aquela pessoa contra a parede, ou até mesmo no sentido de colocar uma lição de moral. A própria doutrina espírita pontua isso, né? Nós não podemos... agora esqueci o termo. Não é prodigalizar. É como nós não somos, por exemplo, nós não tentamos colocar alguém para fazer acreditar na doutrina. Eu esqueci agora qual que é a palavra, o termo específico. Mas, na verdade, por que na doutrina a gente não faz a conversão, por exemplo? A pessoa tem que se converter para a doutrina espírita. Porque a escolha por estudar a doutrina espírita, ela tem que partir principalmente do livre-arbítrio e do entendimento de que a principal tarefa daquela pessoa que se compromete com a reforma íntima, com a edificação interior, consigo mesmo, vai ser principalmente consigo mesmo. Então, não vai nos caber, por exemplo, tentar convencer aquela pessoa do que é certo ou errado, do que é bom ou ruim, porque se ela está vindo para a doutrina, se ela está conhecendo e procurando essas palavras, é porque o seu coração, de alguma forma, já se comprometeu com isso. E eu não preciso convencê-la de certo ou errado, de bom ou ruim, porque isso caberá a ela. E também aos espíritos, aos corações que inspiram, à espiritualidade amiga que acompanha, e não necessariamente a mim, pessoalmente falando, né? Então, o sentido principal dessa questão é a gente pensar que de onde vem a nossa recompensa? Do céu. Então, o nosso entendimento, a nossa retribuição, o nosso reconhecimento vai ser no plano espiritual. Não isso, Cláudio, fazer prosélitos, né? A doutrina espírita não faz proselitismo, né? Não convence, né? Não tenta convencer as pessoas a acreditar o que é certo e errado, não tem dogmas, não tem ritos. Por quê?
Exatamente por isso, porque depende principalmente do livre-arbítrio, da escolha moral de cada um em se comprometer com as consequências e com a responsabilidade das suas ações. Então, se alguém chega na doutrina espírita, é porque veio por meios próprios. Muitas vezes, esses meios próprios é através da dor, e a dor, muitas vezes, nos conduz ao amor. Porque através da dor nós percebemos, né, nos faz perceber, principalmente, a necessidade de ajuda, de aceitar o auxílio e também de pedir ajuda, né? Então é através disso que nós precisamos pensar e refletir. E ainda dando continuidade a esse item, nós temos o seguinte, que fala assim: depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que quiser me seguir, isso é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe arrecatar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança, da abnegação de que deram prova. Mas, aos que sacrificam os bens celestes, aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. E aqui, esse ponto final desse item 19, ele está nos exemplificando de que a verdadeira vida é a vida espiritual. De que nada vai adiantar eu juntar ali todas as riquezas, e que sim, a vida material é muito importante para a subsistência, para a nossa sobrevivência, mas o supérfluo não. E principalmente quando nós priorizamos as questões materiais do que as nossas questões morais. E é por isso que ele fala: quer salvar a vida, renuncia a seus bens e a si mesmo, né? Por quê? Porque quando a gente abre mão da nossa existência física, no sentido de eu não vou priorizar e não vou dar mais valor à vida material do que à vida espiritual, é esse o sentido. Então, não é necessariamente, eu vou viver de uma forma humilde, com apenas uma sandália e uma roupa de corpo. Não é necessariamente isso, abrir mão do que nós já temos, mas é principalmente entender que tudo que nós temos tem que ser utilizado de uma forma inteligente, aplicação útil da nossa inteligência material. Porque aí nós vamos, sim, fazer valer essa existência material, mas principalmente priorizar a nossa existência espiritual, que é o que mais prevalece na nossa vida, porque é a nossa verdadeira vida. E quando ele fala assim, aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando-me a mim, ou seja, abrindo mão dos seus ensinos, perderá as vantagens do reino dos céus. Por quê? Porque não priorizou o entendimento moral das suas palavras, porque não priorizou a nossa mobilização espiritual para nossas mudanças, priorizou a si mesmo, priorizou as suas questões materiais. Então, o reino dos céus não será vantajoso, porque o que vem no reino dos céus? E o que é o reino dos céus? O reino dos céus, ele está no nosso coração, ele diz respeito ao estado da nossa alma, à nossa consciência. Tanto o céu quanto o inferno moram na nossa consciência. Quando a gente está mais atribulado, quando a gente está mais ali desequilibrado, isso é o inferno. Quando a gente está em paz, quando a gente está entendendo a situação, isso também é céu. Então, na verdade, a vantagem que ele fala do reino dos céus é exatamente o entendimento consciencial das nossas escolhas. Porque se eu estou fazendo uma escolha material, se eu estou priorizando a minha vida física, né, as minhas paixões terrenas, as minhas vicissitudes, as minhas más inclinações, a minha consciência vai estar enuviada, comprometida ali comigo mesma e muitas vezes embotada. E, gente, uma das maiores causas da depressão. É quando a gente se fecha em si mesmo, porque a gente não consegue olhar em volta. Na depressão, um dos principais sintomas é a solidão. E não é porque a pessoa está sozinha, necessariamente. Ela principalmente se sente sozinha. E exatamente por isso, porque não consegue enxergar à volta uma rede de apoio, pessoas, familiares que estão ali dispostos a ajudar, mas não porque não quer,
porque aí a gente está falando de uma condição patológica, né, de um adoecimento. Então, nesse sentido, o adoecimento já causou tanto prejuízo ao ponto da pessoa nem mais perceber o que pode fazer. E aí sim, ela precisa de ajuda, não só ajuda espiritual também, né, mas principalmente de ajuda médica, de ajuda psicológica, porque só com uma escuta qualificada ela vai conseguir enxergar o que lhe falta ali. Mas muitos de nós estamos em quadros, por exemplo, de melancolia, em quadros de tristeza, e nesses momentos, no nosso padrão comportamental, a gente aprende muitas vezes a reprimir essa tristeza, a guardar para a gente, a não chorar, a engolir o choro, a ficar quietinho, quando, na verdade, nos falta, sim, repertório para lidar com essa tristeza, para chegar com um amigo de confiança ou uma amiga de confiança, ou com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, e conversar e falar, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo triste. E o quanto é importante conversar, o quanto é importante a gente expandir essa rede de apoio, essa consciência sobre os nossos sofrimentos, porque aí é que entra as vantagens do reino dos céus. Quando a gente permite que o estado da nossa alma seja conhecido por outras pessoas, a gente permite ser ajudado, a gente permite se ajudar, e aí nesse processo a gente se aproxima de Deus, porque a nossa consciência, onde mora a lei de Deus, é a nossa casa, é o nosso estado moral. Então, no momento em que eu me comprometo em estar bem comigo mesmo, em estar bem com todos à minha volta, eu também estou me comprometendo com Deus para fazer isso, né? E aí é que ele fala, aos que receberam, por exemplo, na vida futura, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança, da abnegação de que deram prova. Ou seja, porque conseguiram abrir mão das suas imperfeições, das suas más inclinações, das vicissitudes, tem como benefício, né, a resposta de coragem, perseverança, abnegação, tem como benefício um estado de alma perfeitamente alinhado aos desígnios de Deus, perfeitamente alinhado à espiritualidade amiga. E aí ele fala, mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá, já recebeste a vossa recompensa, porque ali já aconteceu. E quando Jesus fala sobre negar-se a si mesmo, está realmente no sentido de abrirmos mão das nossas imperfeições e principalmente do que nos impede de seguir adiante. Porque como é que a gente pode entender negar-se a si mesmo, né, negar-se a si próprio, se tudo na Terra, tudo que nós temos na nossa existência, leva à satisfação das nossas necessidades materiais e também as necessidades espirituais. Negar-se a si mesmo é negar ser fruto da matéria, né? É compreender esse espírito como um espírito imortal, um espírito que a vida verdadeira não é essa terrena, a vida verdadeira é a vida espiritual, percebendo que as necessidades espirituais elas estão acima das necessidades materiais. E aí sim, as necessidades elas devem ser satisfeitas, as materiais principalmente, porque nós precisamos de subsistência para o nosso corpo físico, nós precisamos de qualidade de vida, né, na nossa vida material, mas tudo que ultrapassa esse básico, ou que vai para um campo de supérfluo, aí a gente está falando de algo que a gente está exagerando, que pode causar prejuízo à nossa existência espiritual. Então, na verdade, as necessidades materiais elas devem ser satisfeitas na medida em que pode nos proporcionar um bem. Quando aquilo ultrapassa, né, daquele bem fazer, no sentido, inclusive, do exercício pleno da caridade, eu preciso rever as minhas atitudes, eu preciso rever as minhas escolhas. E aí a gente não está falando só da questão financeira das questões materiais, a gente está falando principalmente dos nossos vícios, das nossas vicissitudes morais, porque elas são também materiais. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, a inveja, a vontade, por exemplo, de responder a uma pessoa de uma determinada forma, isso tudo são questões que dizem respeito à condição do espírito mortal na condição terrena, né? Do espírito imperfeito, na verdade, não do espírito mortal, do espírito imperfeito na condição terrena, porque isso se alinha à condição de um mundo de provas e expiações. E se nós queremos existir em mundos ditosos, em mundos perfeitos,
lá no futuro, quem sabe daqui a algumas existências, nós precisamos alinhar as nossas atitudes para esses mundos, né? E assim, se nós percebermos, eliminando todo excesso, todo supérfluo, no objetivo de não prejudicar o espírito, mas principalmente entender que a gente leva consigo apenas o aprendizado, apenas o sentido moral da utilização com inteligência, principalmente, de um bem terreno, negando-se, né, durante essa existência a tudo que possa dificultar a nosso progresso espiritual, nós estaremos direcionados, de fato, a uma relação com esse reino dos céus que beneficie o nosso espírito. Porque com esse objetivo, nós vamos direcionar as nossas energias para atividades que vão, de fato, nos ajudar nesse processo de elevação moral, evitando, principalmente, aquilo que vai nos prejudicar. Então, é necessário estabelecer uma meta de desenvolvimento espiritual. Nós precisamos pensar num plano de ação para o nosso espírito, em se comprometer com esse progresso, pelo bem, através principalmente do esforço, né, e não perder em nenhum momento essa vontade viva, essa coragem, essa perseverança, porque de fato nós temos isso no nosso coração. Nós temos que lembrar que nós somos criaturas. Nós viemos do Criador, nós temos em nós uma centelha divina que, enquanto nós alimentarmos, ela vai continuar viva no nosso coração e vai nos capacitar a desenvolver plenamente essas potencialidades. O progresso, como nos diz lá no Evangelho, é inexorável, ele vai acontecer. Ele não tem como não acontecer. Mas a forma como esse progresso pode acontecer vai ser modificada para cada espírito. Tem espíritos que precisam reencarnar de uma forma compulsória, né, obrigatória, com as provas já ali de várias tentativas realizadas, vindas como expiação, ou seja, tem que passar por isso. E nós não queremos que as nossas provas atuais se tornem expiação. Muitas vezes elas acontecem, inclusive, durante a nossa existência. Elas se tornam expiação na nossa própria existência atual. E aí que está o nosso caminho em perceber o quanto nós estamos comprometidos nesse plano, né, nesse planejamento de desenvolvimento espiritual, o quanto nós estamos comprometidos com a nossa própria edificação íntima. Porque vai caber de nós carregar essa cruz e entender como essa cruz pode nos servir como instrumento. Porque a cruz, ela é um símbolo, ela é representação de um sofrimento, mas ela pode também servir de degrau, ela pode servir de escada, ela pode servir de ponte, ela serve para muita coisa. Basta com que nós tenhamos aí uma percepção, um entendimento favorável à nossa condição e saibamos utilizar como um recurso, e não reclamar dela, e não reclamar o quanto ela é pesada, ou pedir para que alguém carregue ela para a gente, quando não dá, na verdade, né? Então, tomar a sua cruz é, de fato, aceitar a lei de causa e efeito, compreendendo, né, que tudo que nós fazemos, né, através desse processo reencarnatório, é uma reparação, um resgate de algo que nós já escolhemos anteriormente. E é fruto, de fato, da inteligência suprema de Deus, da escolha misericordiosa de Deus em nos colocar diante de situações que nos vai capacitar a exercitar algo que nós já temos no nosso coração. E Deus não condena ninguém. Deus não dá ali situações que sejam impossíveis ou que não sejam solucionáveis. Na verdade, Deus dá a todos as consequências dos seus atos, agradáveis ou desagradáveis, para aprendizado e evolução moral e espiritual. Então, é tudo proporcionalmente pensado, né, desenvolvido por Deus, para, de fato, colocar nos nossos corações, incutir ao nosso espírito o aprendizado necessário. E não se revoltar, não se lamentar, enfrentando de fato as vicissitudes com coragem, com confiança, tanto em Deus quanto também em si mesmo, vai fazer com que nós entendamos e também estejamos dispostos a essa caminhada em direção a essa meta bendita, a esse entendimento, né? Então, seguir Jesus não é somente estudar os seus ensinos, é principalmente compreender esses ensinos da melhor forma possível em colocar em prática.
colocar ali na nossa vivência cotidiana, colocar ali a mão na massa, em mudar as nossas atitudes, em transformar o nosso íntimo, para que nós sejamos pessoas com que nós queiramos se relacionar. Às vezes a gente tem que parar para pensar, será que eu queria ser a minha amiga? Será que eu queria ser minha esposa ou meu esposo? Será que eu queria ser como eu respondo para o mundo? Será que eu gostaria de que alguém respondesse da forma como eu respondo? E pensar isso é, de fato, caminhar nas pegadas do Mestre. Porque a todo momento estaremos revendo as nossas atitudes, estaremos, de fato, assentados ali às margens do rio Tiberíades, conversando com Jesus depois de um dia cheio de trabalho e refletindo sobre as nossas melhorias íntimas, sobre a nossa necessidade de lidarmos com o outro e de entendermos o outro como um recurso necessário ao nosso aprendizado. E não mais reclamar, e não mais se revoltar. Pelo contrário, apenas agradecer.